Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre as máscaras, né? As máscaras, na verdade, nada mais são do que um recurso que a gente tem dentro das camadas para ocultar ou esconder, né, alguma determinada área daquela camada. Posso esconder ela total ou posso usar para esconder ou mostrar algumas partes dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho um texto sobre uma foto. Eu posso criar uma camada sobre esse texto e aí vocês vão ver que a minha máscara, quando ela é criada, ela é toda branca, né? Eu não tenho nenhuma seleção, então ela vem para mim toda branca. E aí com o atalho do pincel aqui, que é o P, eu posso aqui aumentar ou diminuir ele, seguro a tecla Alt, e aí com o botão direito do mouse eu puxo para o lado, né? Para a direita ou para a esquerda. No caso aqui para a direita eu aumento, para a esquerda eu diminuo. E aí eu lembra sempre de pegar a cor preta aqui, tá? A cor preta ela vai esconder e a cor branca ela vai mostrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui, ó. Eu vou pintar tudo que eu quero que ele esconda aqui para mim, ó. Eu vou pintar de preto dentro da máscara. Lembra de estar sempre dentro da máscara. Eu vou pintar de preto tudo que eu quero que ele esconda. E vou pintar de branco tudo que eu quero que ele mostre para mim, entendeu? Então eu vou pintar de preto aqui. Ele está escondendo. E o que tá em preto que ele vai esconder, tá vendo? E se você passar um pouquinho a mais, você pode vir com o branco, né? Vou colocar um pouco de dureza aqui no meu pincel. Vou vir com a cor branca aqui e vou passar por cima, vou pedir para ele mostrar, tá? Lembra sempre de fazer isso dentro da máscara, tá? Dentro da camada da máscara, não aqui em cima do texto, tá? Lembra sempre de fazer isso dentro da camada da máscara. Dessa forma, então é dessa forma que a gente trabalha com máscaras dentro do Photoshop. Sempre que você estiver editando e aí por algum motivo você selecionar alguma outra cor aqui, quando você está na máscara ele só trabalha com preto e branco, tá? Então todas as cores que você colocar, ele vai trabalhar dentro dessa escala. Então ela não vai ficar na cor, ela vai ficar cinza. E aí se eu passo o cinza aqui, ele nem apaga e nem revela, né? Ele fica meio que uma transparência. Então para resetar essas cores, você aperta a tecla D, tá bom? A tecla D de dado. E aí ele volta para o preto ou para o branco, tá bom? Para você poder mostrar ou revelar a, a cor aqui dentro, tá bom? Eu vou usar a tecla Alt para entrar no modo de edição. Então aqui vocês estão vendo, né? O que eu pintei aqui. Eu posso pintar por aqui ou eu posso segurar a tecla Alt e clicar de novo dentro da minha camada, ou eu posso simplesmente clicar fora aqui e aí ela sai do modo de edição. Então eu poderia vir aqui, e aqui é onde está preto, é onde ele está escondendo, e onde está branco é o que está mostrando. Como o meu texto está para o lado de fora, ele está mostrando o meu texto. Se eu quiser que ele revele o meu texto, eu vou vir aqui e vou pintar de branco aqui dentro, e aí ele vai trazendo esse texto para cá, tá bom? E vamos lá, por que eu gosto de usar as máscaras, né? Por que é o certo você trabalhar com máscaras? Primeiro porque a máscara é um modo de edição não destrutivo. Você consegue manter todas as propriedades originais do meu texto aqui no caso. Eu consigo voltar ele a qualquer momento. Então eu consigo clicar o botão da direita aqui em cima da minha máscara e pedir para ele desativar. Ou eu posso pedir para ele excluir a minha máscara a qualquer momento. O meu texto está todo preservado. E segundo, porque a máscara é um modo de edição, que é um modo que ela funciona tanto para bitmap quanto para vetor dentro do Photoshop. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo de vetor, que nem o texto, eu não consigo vir com a minha borracha e apagar o meu texto. Ele fala que o meu texto é um objeto editável, então eu não posso apagar esse texto, né? Eu preciso rasterizar ele, preciso converter ele em imagem, e a partir do momento que eu converto em imagem, eu perco a edição do texto. Ele vira uma imagem, se eu pedir para apagar ele aqui e dar um OK, ele converte em imagem. Então eu não consigo mais editar esse texto, né? Não tenho mais a opção de editar. Ele some aqui o T, ó. Então aqui ele é um editável, eu consigo trocar esse texto, né, o que eu quiser. Então, tipo, eu consigo trocar o meu texto a hora que eu quiser, porque ele continua sendo um objeto editável, porém eu tenho uma máscara em cima, eu posso esconder ou mostrar as partes dele.
Aí a minha segunda propriedade, por exemplo, que eu posso trabalhar com um objeto de vetor aqui dentro. E aí eu vou jogar esse objeto de vetor aqui na minha cena. Mais ou menos assim. Vou criar uma seleção aqui da minha modelo. Então eu vou pedir para ele fazer uma seleção aqui do meu objeto. E aí no meu vetor eu posso criar uma máscara, tá? Como eu tenho meu objeto selecionado e eu não quero criar uma máscara no objeto, eu quero criar uma máscara no que está em volta, então eu seguro a tecla Alt e crio a minha máscara. Então o meu objeto aqui, ele já ficou mascarado. E aí, por exemplo, eu posso clicar 2 vezes aqui na minha camada, né? E aí eu posso tirar um pouco, se eu pegar esse slider aqui na camada subjacente, que é a camada que está embaixo dela, eu posso diminuir aqui o tom do preto. E aí a minha camada de cima, ela vai ficando transparente de acordo com o tom de preto que está atrás. Então eu posso fazer dessa forma. Como eu posso segurar a tecla Alt e clicar só nesse lado aqui, ó. Vocês podem ver que tem 2 aqui. Quando eu seguro a tecla Alt e puxo, eu vou tirando isso de uma forma mais sutil. E puxo aqui um pouquinho para cá também. Para essa camada interagir de uma forma um pouquinho melhor no meu background. Eu poderia trabalhar aqui também com um multiply para poder ter um resultado um pouco melhor, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma máscara aqui. Essa aqui é a minha máscara que foi criada. E esse aqui é o meu objeto. Vamos imaginar que eu quero aumentar esse objeto aqui agora. Quero esticar ele aqui. O que acontece? Ele perde a minha máscara original. A minha máscara que estava ali, ela é transformada junto, né? Então, por exemplo, para evitar isso, o que eu posso fazer? Eu posso desativar esse link aqui, nesse vínculo que tem do meu objeto com a minha máscara. E a partir desse momento, a minha máscara passa a agir independente do meu objeto. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e faço uma transformação nesse objeto, a minha máscara lá atrás continua a mesma. Ela continua no mesmo lugar. Então, eu posso posicionar melhor esse objeto sem danificar a minha máscara. E aí depois eu venho e só ativo o link novamente. Então essa também é outra vantagem de você poder estar trabalhando com máscara aqui dentro do Photoshop. Vou apagar aqui da parte de baixo. Entro na edição da minha máscara. Com um pincelzinho preto aqui, ó. Peço para ele apagar aqui, ó. Fiz uma seleção aqui. E aí eu vou pedir para ele apagar tudo que está dentro dessa seleção. Com um pincel normal. Entendeu? Então, agora a minha máscara, o meu objeto que está aqui dentro, ó, ele vai agir sozinho, né, independente da minha máscara. Quando eu tenho a máscara vinculada, ele passa a editar junto com a máscara. Tá? Então também é outro recurso que a gente pode utilizar aqui dentro das máscaras. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem, tá? E aí eu peço para o Photoshop selecionar o céu. Ele vai fazer toda a seleção do céu para mim. Eu venho aqui, né, converto ela em camada normal e dou um delete. E aí eu jogo o céu aqui para trás. Ajustei aqui, ficou bacana e tudo mais. Porém, vocês podem ver que aqui atrás eu perdi a informação das montanhas, né? Não tá legal. Só que eu não consigo mais voltar isso aqui. Eu não consigo voltar isso aqui para trás. Então, por isso que eu acabo utilizando as camadas. Então, a partir do momento que eu fiz uma seleção, eu seguro a tecla Alt e peço para ele criar uma camada invertida, ou seja, uma camada invertida da minha seleção. E aí sim, eu jogo o meu céu aqui para dentro, jogo ele para trás. E aí eu consigo vir aqui na minha máscara, né? Clicando aqui na minha máscara, eu consigo vir aqui e pintar essa informação, trazer de volta essa informação que eu tinha perdido. Então, esse é um dos motivos da gente preferir trabalhar com máscara, né? Isso é o que eu falo para vocês, sempre prefiram fazer ajuste com máscara dentro do teu arquivo, tá? Para você poder estar voltando, né? Poder voltar e editar o teu arquivo sempre que for preciso. E aqui para essa camada fica legal aqui, colocaria talvez um ajuste de matiz saturação, tiraria um pouco a saturação. Então eu fiz um ajuste aqui com uma máscara, posso entrar nessa máscara a qualquer momento, editar ela, apagar a informação
Poderia tirar esse pinheiro daqui, ó. E aí quando eu volto para cá ele não existe mais, tá vendo? E aí eu venho aqui depois e vou refinando essa seleção. Lógico, aqui eu estou fazendo de uma forma bem grosseira, né, para explicar para você como que funciona a teoria. Mas num ajuste mais interessante a gente faria uma seleção aqui, talvez uma ferramenta de seleção rápida aqui. E aí eu usaria essa ferramenta aqui, né, essa seleção, para poder pintar essa máscara aqui e tirar isso aqui um pouquinho melhor. Tá? Enfim, são ajustes que a gente vai fazendo dentro das camadas, né? E aí a vantagem é que eu posso vir aqui desativar ela a qualquer momento e voltar a minha imagem do jeito que estava antes. Entendeu? Posso recuperar informação, enfim. Dentro de uma imagem, por exemplo, como essa, eu posso utilizar uma máscara aqui para fazer um ajuste. Então, vamos supor que eu quisesse mudar a cor da roupa dela. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma seleção. Então, vou clicar na minha camada original. Vou pedir para o Photoshop. Vou pedir para o Photoshop selecionar o assunto, no caso a minha modelo. E aí eu vou criar uma máscara já com a minha seleção feita. Então já tenho a minha seleção, vou criar uma máscara de matiz e saturação. E aí eu vou desaturar toda ela e vou mudar de cor aqui. Vou mudar o tom da minha cor, por exemplo. Então eu tenho uma máscara já criada. Só que eu não quero que essa máscara atue toda a minha... Eu não quero que esse filtro, né, de matiz e saturação atue em todo o meu objeto. Então eu tenho uma máscara aqui, né, com a parte branca mostrando aonde ele vai atuar e a parte preta mostrando aonde ele não vai atuar. O que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Alt, clicar aqui de novo para sair desse modo de edição. E aí com o pincel eu vou pintar aqui de preto aonde eu não quero que essa máscara atue. Então eu vou tirar aqui todo o rosto dela. Tudo que não é a roupa dela eu vou acabar tirando fora. Vocês viram o que eu consigo fazer? Eu consigo pintar de branco o que eu quero que ele mostre, que eu consigo pintar de branco. E aí se eu passar um pouco para fora, por exemplo aqui, ó, eu vim e passei um pouco aqui para o meio. Eu consigo pegar o meu pincel, então eu passei um pouco aqui para fora a máscara, né? Então eu consigo pegar o meu pincel e voltar aqui. Então seleciono a cor branca, né? No caso a cor branca é o que a minha máscara vai revelar. Então eu vou escondendo o que eu não quero que mostre. E aí eu volto com a cor preta aqui para poder fazer nos ajustes. Então eu venho aqui com a cor preta. Eu venho aqui com a cor branca onde eu quero mostrar. E a cor preta aonde eu quero que esconda. E aí eu vou fazendo esse ajuste aqui em toda a cena que eu quero revelar esse efeito. E aí é sempre dessa forma, tá? Você vai refinando isso. Então ela passou um pouco aqui, eu jogo ela para cá. Peço para ela revelar aqui de novo. Aqui ela passou um pouco também, invadiu um pouco. E aí você vai fazendo esse ajuste. Então essa que é a vantagem. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma camada de brilho aqui, ou uma camada de níveis, né? Realçar o nível de alguma parte da minha modelo, eu faço o meu ajuste, ajusto de acordo com o que eu quero. Então eu quero deixar ela bem realçada. E agora a minha máscara está toda branca. Eu vou apertar o Ctrl I para inverter essa máscara. Essa máscara tampou tudo que tinha naquela camada. Todo esse ajuste que foi feito, a minha máscara tampou, porque ela está preta. Então agora com um pincel, eu vou pintando na minha camada aonde eu quero que a minha máscara fique preta de novo. Então eu vou suavizar o meu pincel, tirar um pouco a opacidade dele. E aí eu vou vir realçando aqui aonde eu quero que fique escuro novamente. Então aqui no caso na roupa dela. Esse lado aqui eu quero escurecer um pouco. Então eu venho pintando. O que eu estou pintando aqui? Eu estou pintando essa camada. Essa camada é uma camada de níveis. Quando você desativa ela, a máscara dela, você vê o que a máscara te traz. Só que eu não quero que a minha camada fique toda escura, entendeu? Eu não quero que esse efeito venha para toda a minha camada. Então por isso que eu crio uma máscara.
E aí dentro da máscara eu vou falando para o Photoshop, ó, aqui eu quero que você escureça, então eu vou pintando esse lado. Pô, aqui no óculos dela, quero que escureça. A boca dela, esse lado da blusa. Então eu vou falando para ele aonde eu quero que ele faça esse efeito aqui de escurecer, ó. Então eu fiz, ó, o antes e o depois, utilizando uma máscara de nível. Aqui no caso eu fiz uma máscara de nível para escurecer, mas poderia fazer uma máscara de nível para clarear. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter essa máscara, porque eu não quero clarear toda a minha imagem. E aí com o pincel branco, né, eu vou passando aonde eu quero que ele clareie. Então eu vou criando esse efeito aqui aonde eu quero que ele traga eu vou criando esse efeito aonde eu quero que ele me traga a informação de luz que estava na camada. E aí esse é o antes e o depois da luz, e esse é o antes e o depois da sombra. E aqui é o antes e o depois das duas camadas juntas, entendeu? Aí dentro das máscaras também, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma máscara para ela, uma máscara toda branca. Eu consigo converter essa imagem aqui da minha modelo em tons de cinza, em uma cor só. Então ela está toda cinza. Eu vou pedir para o Photoshop selecionar o meu assunto, no caso a minha modelo. Então ele vai selecionar ela. Eu vou duplicar ela e vou criar uma máscara toda preta. Vou criar uma camada toda preta embaixo. Então eu agrupei tudo. Eu tenho a minha modelo agora no fundo preto. Eu vou aumentar os níveis dela. Eu vou estourar a cor dela aqui para ela ficar bem branca e bem preta. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa camada inteira, que está uma cor só, e vou vir dentro desse arquivo meu, que eu criei uma máscara, e vou colar aquela imagem dentro da minha máscara. Eu vou colar, vou apertar o Alt aqui e vou colar essa imagem dentro da minha máscara. Vou ajustar ela aqui para ela ficar bem grande. E olha que interessante que fica. Eu tenho aquela imagem, né, tirando o cadeadinho aqui para eu poder movimentar ela aqui agora. Eu tenho aquela imagem dentro da minha modelo. Olha que legal. Ou seja, eu usei uma foto de uma modelo para criar uma máscara. E aí você trabalha de acordo com o que você achar melhor, né? De acordo com a posição, o ângulo, a foto. Lógico que eu estou fazendo uma só de referência, né? Para a gente entender o que é possível a gente fazer com as máscaras dentro do Photoshop. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que deu para entender mais ou menos como que as máscaras funcionam, como que as máscaras trabalham. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!